E aí, pessoal, já pararam para pensar na oportunidade de apresentar aquele seu caso clínico mais complicado, sabe? Aquele que tira o sono para um dos maiores nomes da ortodontia? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa sessão de mentoria exatamente assim, uma mentoria exclusiva da plataforma OpenSci, e ver na prática como um diagnóstico super desafiador se transforma numa verdadeira aula de planejamento. E essa é a grande sacada da plataforma. Não é um evento raro, não. Todo santo mês, um aluno tem essa chance de ouro, ter seu caso analisado, discutido e planejado por um especialista super renomado. É pegar um desafio clínico real, do dia a dia, e transformar numa lição valiosíssima para toda a comunidade. Então, nesta análise, a gente vai acompanhar de pertinho uma dessas sessões. De um lado, temos o aluno Elcio Ribeiro, com um caso que, olha, é um desafio e tanto. E do outro, o mestre, o professor Jonas Capelli, pronto para analisar cada mínimo detalhe. Vamos direto ao ponto, então. Entender o desafio. O aluno Elcio Ribeiro traz para a gente uma situação clínica que realmente testa os limites do que a gente entende por planejamento ortodôntico convencional. O cenário aqui é bem complexo. Pensa só, uma paciente de 33 anos que já passou por tratamento antes, ou seja, é um retratamento. A queixa dela é super específica. Meu rosto fica torto quando eu falo. E ainda por cima, tem dor na ATM. Para fechar o pacote, ela já chega com uma condição bem clara. Não quero fazer cirurgia. Pronto. Tá montado o quebra-cabeça clínico e com as regras do jogo bem definidas desde o início. E aqui a gente já vê a sacada clínica do Elcio. Ele não se intimida, ele questiona os números, as métricas da cefalometria quando ele olha e vê que aquilo não bate com a estética da paciente. Isso é um lembrete muito forte de que, no fim do dia, a gente trata pessoas, a gente trata faces e não só números num papel, né? É nesse momento que a experiência do mentor, do professor Jonas Capelli, entra em cena. Ele começa a desconstruir o caso de uma forma muito sistemática. Ele parte da queixa da paciente para ir cavando até chegar na real raiz do problema. E aí fica a pergunta, né? Com um caso cheio de variáveis, com tanta coisa acontecendo, qual é o ponto de partida de um mestre? Por onde ele começa a organizar o raciocínio para não se perder? A resposta do professor Capelli já mostra toda a filosofia dele. A queixa principal da paciente não é só um detalhe, é o ponto de partida absoluto. Se a preocupação número um dela é a face, então todo o diagnóstico, todo o planejamento tem que girar em torno disso, antes de mais nada. Aí o professor mostra o caminho das pedras, uma sequência lógica impecável. Primeiro, ouvir a paciente e focar na face. Segundo, e isso é crucial em assimetrias, é descartar problemas mais graves como uma hiperplasia condilar, que mudaria completamente o jogo. Só depois de ter certeza que não é uma patologia maior, aí sim ele mergulha na análise da maloclusão, das compensações dentárias, para entender como o corpo tentou se adaptar àquela situação. Certo. Com o diagnóstico bem amarrado, vamos ver como isso vira, na prática, opções de tratamento. O professor Capelli então abre o leque e apresenta 4 caminhos estratégicos, cada um com seus prós e contras. Ele começa do mais conservador, uma expansão maxilar, depois passa por opções que a gente chama de camuflagem, como extrair um premolar para ganhar espaço, ou usar ancoragem esquelética para mover os dentes para trás. E por último, ele apresenta a solução definitiva, a cirurgia ortognática, mesmo sabendo que a paciente, a princípio, disse não. No fundo, a discussão se divide em 2 grandes filosofias. De um lado, as estratégias de camuflagem, que tentam, digamos, disfarçar o problema esquelético, mexendo só nos dentes. Do outro, a abordagem cirúrgica, que vai direto na causa, na base óssea. Cada caminho tem um resultado e um preço a se pagar. Isso nos leva para uma lição que é talvez a mais importante de todas. A opção que é clinicamente perfeita, a ideal de livro, ela simplesmente não importa se a pessoa que a gente está tratando diz não. O não do paciente não é um obstáculo. Na verdade, ele redefine os limites do nosso planejamento e força a gente a ser mais criativo. Mas no fim das contas, o objetivo da sessão não era só achar uma resposta para uma paciente. O verdadeiro valor está no processo, sabe? Nessa discussão, nessa colaboração, que acaba elevando o conhecimento de todo mundo que está participando. Pensa bem, tudo começa com um único caso clínico, um caso bem complexo. Esse caso se desdobra em 4 alternativas de tratamento completamente diferentes. E o resultado disso tudo são lições infinitas. Lições sobre diagnóstico, sobre estratégia, sobre comunicação.
que não servem só para o aluno que apresentou o caso, mas para todo mundo que está acompanhando essa discussão. E é aqui que a gente vê o poder de uma plataforma como a OpenSci. É essa troca dinâmica de conhecimento. Ela não te dá respostas prontas. Ela te equipa com uma mentalidade mais sofisticada, mais flexível e principalmente mais preparada para os desafios do mundo real. E a gente termina com essa reflexão. Num campo como o nosso, onde a certeza é artigo de luxo e os desafios são enormes, ter a mentoria de um especialista não é só útil, é transformador. Ilumina caminhos que talvez sozinhos a gente nunca conseguiria enxergar.